Pessoal, vamos lá para a gente começar um novo tema de direito administrativo, um tema que, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para a gente. Seja com relação à atuação, né, da administração pública, quanto também com relação a uma série de entendimentos jurisprudenciais que nós temos extremamente importantes. A gente tem decisões aqui do STF que são decisões extremamente conhecidas, extremamente discutidas, inclusive, né, e é um ponto que é importante a gente trabalhar. Tá? A gente começa agora a trabalhar a chamada responsabilidade civil do Estado. Então, bora começar a trabalhar juntos aqui a ideia da responsabilidade civil do Estado. Antes da gente começar a falar da responsabilidade civil, antes da gente trazer todos os pontos, enfim, aqui iniciais, eu quero contextualizar, eu quero entender com vocês o que a gente está falando. E isso a gente vai fazer com um exemplo. Tá? E mais para frente eu vou voltar nesse exemplo para a gente ver como estamos hoje aqui no Brasil. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que Maria estava atravessando a rua e foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em virtude desse atropelamento, Maria quebrou um braço, quebrou uma perna e vai ficar 6 meses sem trabalhar. E, em virtude desse prejuízo que ela sofreu, ela quer ajuizar uma ação pedindo indenização por esse prejuízo. Ela teve prejuízos de despesas médicas, ela vai ficar muito tempo sem trabalhar, e vamos imaginar que ela é autônoma e aí ela vai ficar sem dinheiro. Então, a Maria, ela quer ajuizar uma ação pedindo indenização por esses prejuízos. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando desse dever que a administração pública tem, ou não, a gente vai analisar todos os pontos, de indenizar caso um agente público cause um dano. Então, o Joãozinho estava lá dirigindo a viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo, atropelou Maria. E aí, agora eu quero analisar como é que se dá essa indenização, como é que se dá essa responsabilidade civil quando o dano, quando o prejuízo foi causado pelo Estado, foi causado por um agente público, claro, do Estado, ou da União, ou do Distrito Federal. O Estado aqui entenda, né, naquele sentido amplo que a gente tem. Tá certo? É isso que a gente trabalha. Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Como eu disse para vocês, um tema extremamente importante para que a gente consiga compreender tudo que gira em torno desse dever de indenizar do Estado. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a trabalhar pontos específicos aqui dentro, eu preciso deixar 2 pontos muito claros para vocês com relação a essa responsabilidade civil do Estado que a gente estuda aqui. Primeiro ponto que eu preciso deixar claro para vocês é que nós estamos tratando aqui de uma responsabilidade extracontratual. Então, essa responsabilidade que a gente trabalha aqui é uma responsabilidade extracontratual. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque pode ser que exista um dever do Estado de indenização em virtude de um contrato firmado do Estado com outra pessoa. Então, eu posso ter que o Estado firma um contrato com uma outra pessoa, com um determinado particular, e eu tenho uma previsão ali naquele contrato, ou na própria lei de licitações e contratos administrativos, que determina que se aquele particular ele sofreu um prejuízo em virtude daquele contrato, pode ser que o Estado tenha que indenizar. Essa relação contratual não é o objetivo da nossa aula. Tá? Quando a gente pensa nessa responsabilidade contratual, quando a gente pensa nessa hipótese em que um prejuízo foi causado em virtude de um contrato, e aí o Estado vai ter que indenizar, não estamos tratando dessa responsabilidade civil da nossa aula. A gente tem essa responsabilidade em normas específicas. Então, lá na Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, lá na Lei 8.987, se for um contrato de concessão de serviço público, lá na Lei 11.079, se for uma parceria público-privada. Então, eu tenho normas específicas que tratam de contratos, que tratam dessa relação contratual do Estado com o particular. Não é o nosso foco na nossa aula. O nosso foco, a nossa aula, quando a gente fala dessa responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade extracontratual. É aquela responsabilidade que vai existir numa relação que o Estado tenha com qualquer pessoa. Então, se o Estado tem ali uma relação, ou nem tem uma relação, mas causou de alguma maneira um dano, sem ser em virtude de um contrato administrativo, é essa responsabilidade que a gente trabalha aqui, que é a responsabilidade que temos hoje lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, não vou tratar dele ainda, tá? Porque a gente vai ficar horas falando só desse 37, parágrafo 6º, mas eu já te adianto que esse é o principal foco aqui da nossa aula, né? Esse dispositivo, ele está tratando de uma responsabilidade extracontratual. Ah, Flávia, qual que é a importância disso pra gente? Pessoal, a gente teve uma vez uma prova, não me lembro de que cargo que era, tá?
Mas há muito tempo essa questão era uma questão dissertativa, e aí a questão contava a seguinte história. Vou trazer aqui com as minhas palavras mesmo, tá? A questão contava o seguinte, que sei lá, o Joãozinho, ele estava indo fazer compras num mercado público municipal, e ele estacionou o carro dele no estacionamento desse mercado. Então, o estacionamento e o mercado pertenciam ao município, e aí o Joãozinho estava indo fazer compra no mercado e deixou o carro dele estacionado lá no estacionamento do mercado, no estacionamento, então, do município. E aí o Joãozinho foi lá, fez as compras, quando ele voltou para pegar o carro dele havia sido furtado no estacionamento. Não estava lá. Furtaram o carro dele, o Joãozinho sofreu um prejuízo, porque furtaram o carro dele. E aí a questão, era uma questão dissertativa, perguntava primeiro se o Joãozinho ele teria direito à indenização. Se o Joãozinho ele poderia pedir indenização do município em virtude desse dano que ele sofreu, em virtude do furto do seu veículo. E sim, Joãozinho pode pedir indenização em virtude desse furto. Né? Ele vai poder ajuizar uma ação de indenização em face do município, pedindo essa indenização, porque o estacionamento era do município. Mas aí vinha a segunda parte da pergunta, e perguntava qual era o fundamento do dever de indenização do município nesse caso. E aí uma galera colocou o artigo 37, parágrafo 6º. Responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, teoria do... Tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Fizeram lá uma resposta linda, maravilhosa, fundamentando na responsabilidade civil do Estado do artigo 37, parágrafo 6º. Não. Não, porque quando eu tenho um particular que coloca um veículo dele no estacionamento do município, está se firmando ali um contrato. Está se firmando ali um contrato de depósito. E aquele dano, aquele prejuízo que foi sofrido pelo Joãozinho, não se fundamenta, então, aqui no direito administrativo. Vai se fundamentar onde? Lá no direito civil. Vai se fundamentar lá nas regras de contrato do direito civil. Olha como que é importante a gente entender isso, tá? Então, a gente está dizendo aqui que a gente vai trabalhar a responsabilidade civil do Estado, a gente vai trabalhar o dever de indenização quando o Estado causa um dano a alguém, mas que essa responsabilidade é uma responsabilidade extracontratual. Se a gente estiver falando numa determinada questão de um contrato, eu tenho normas específicas. Sejam normas específicas aqui do direito administrativo, quando se tratar de um contrato administrativo, seja as regras de contratos lá do direito privado, o que for, mas não é o 37, parágrafo 6º da Constituição. Tá? O nosso foco da aula hoje é a responsabilidade extracontratual. E um segundo ponto que eu preciso deixar claro para vocês desde já, é que quando a gente fala dessa responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade civil do Estado ela vai poder acontecer tanto por atos lícitos quanto por atos ilícitos. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela pode ocorrer em virtude de atos lícitos e também em virtude de atos ilícitos. Por que é importante deixar isso claro? Porque lá no direito privado, a ideia da responsabilidade civil, lá do direito privado, a responsabilidade entre dois particulares, é que eu tenho um dever de indenização quando eu tenho um ato ilícito. Né? Então, se eu tenho lá no direito privado um ato ilícito que causou prejuízo a outro particular, aquele particular que causou o prejuízo, ele vai ter que arcar com aquele prejuízo, vai ter que arcar com a indenização. Porque a ideia lá é da ilicitude, né? A ideia, pelo menos em regra, porque eu não sou professora de direito civil, já estou esquecendo as coisas do direito civil, mas a responsabilidade lá em regra é em virtude de um ato ilícito. Claro que aqui no direito administrativo, claro que aqui na responsabilidade civil do Estado, a gente vai ter uma responsabilidade civil do Estado em virtude de atos ilícitos. Pelo simples fato de que eu tenho que respeitar o princípio da legalidade. Então, se a administração pública, ela editou um ato ilícito, ela praticou alguma coisa ilícita, que causou danos a um terceiro, que causou danos a um particular, a administração vai ter que indenizar. Ela vai ter que indenizar, é responsabilidade civil do Estado, essa que a gente está trabalhando aqui, se extracontratual, né, obviamente, e essa responsabilidade se dá muito em virtude do próprio princípio da legalidade. Se a administração, ela atuando de forma ilegal, causou um dano, por óbvio que ela vai ter que indenizar. Por óbvio que ela vai ter um dever de responsabilidade civil. Mas, além dos atos ilícitos, é possível que a gente pense aqui também na responsabilidade civil do Estado em virtude de atos lícitos. Em virtude de atos lícitos, é possível que o Estado cause dano a alguém e, em virtude desse dano, ele tenha um dever de indenização. Ah, Flávia, mas ele não está ferindo o princípio da legalidade. Não, mas ele pode estar ferindo o quê? Princípio da igualdade, princípio da isonomia. Porque qual que é a ideia
que vai fundamentar essa responsabilidade civil do Estado no caso de atos lícitos. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, ela sofreu um prejuízo em virtude de uma atuação do Estado, uma atuação lícita. Vou pensar em exemplos com vocês aqui. Mas ela sofreu um prejuízo. Então, o Estado estava atuando, buscando o interesse da coletividade, porque o Estado sempre tem que atuar buscando o interesse público, né, o interesse da coletividade. Então, ele buscou o interesse de toda a coletividade, mas causou prejuízo para o Joãozinho. Não é justo que o Joãozinho ele seja tratado de forma desigual a toda a coletividade. O Joãozinho tem que ser tratado de forma igual. Então, se o Joãozinho foi prejudicado, se o Joãozinho sofreu um prejuízo, a coletividade tem que arcar com esse prejuízo. E a coletividade vai arcar com esse prejuízo como? Através da responsabilidade civil do Estado, através do dinheiro público, né? Então, é possível, sim, que eu tenha responsabilidade civil do Estado em virtude de atos lícitos. Vamos pensar em alguns exemplos aqui? Pensa comigo o seguinte, imagina que Joãozinho é dono de um posto de gasolina numa das principais ruas da cidade. Lá no centro da cidade mesmo, lá no meio do movimento, o Joãozinho tem um posto de gasolina, racha de ganhar dinheiro provavelmente, ali numa das principais ruas da cidade. O município decide que aquele quarteirão onde está o posto de gasolina do Joãozinho, ele agora não pode mais entrar carro. O município decidiu que ia fazer um quarteirão fechado, um quarteirão de pedestre, quer fazer uns bancos, umas coisas bonitas, enfim. Então, ele quer fechar aquele quarteirão para entrada de veículos, agora não pode entrar veículo ali mais. O Joãozinho sofreu um prejuízo, claro. O vizinho do Joãozinho, que tem, sei lá, uma lanchonete, também sofreu. O outro vizinho do Joãozinho, que tem uma loja de roupa, também sofreu. Todo mundo sofreu ali algum tipo de prejuízo, porque agora não pode entrar carro naquela rua mais. Esses prejuízos, eles foram causados por atos lícitos. Você concorda comigo? É lícito para o município decidir que ele vai fechar uma rua para o trânsito de veículos e vai fazer um quarteirão de pedestre. É lícito, não tem nada de errado com essa conduta. Ele está buscando o interesse público. Só que pensa comigo o seguinte, o prejuízo que o Joãozinho sofre, quando agora ele não pode mais ter veículos entrando na rua do seu posto de gasolina, é desproporcional se a gente for comparar com o prejuízo da lanchonete, que vai continuar vendendo pão de queijo e coxinha, e da loja de roupa, que vai continuar vendendo roupa. Eles vão continuar vendendo. O Joãozinho não consegue vender mais, porque agora não pode entrar carro ali mais naquele posto de gasolina. Então, esse prejuízo do Joãozinho, ele foi desproporcional. Ele foi causado por um ato lícito, tudo bem, tá certa a conduta do município, ele pode atuar dessa maneira, né? O município pode decidir dessa maneira, atuar e fechar um quarteirão, mas causou um dano desproporcional a Joãozinho. Então, o Joãozinho vai ter direito à indenização, porque não é justo que o Joãozinho ele seja tratado de forma desigual. Eu tenho que garantir igualdade, eu tenho que garantir isonomia. Por que o Joãozinho vai sofrer um dano desproporcional e as outras pessoas não? Então, para garantir essa isonomia, eu tenho a responsabilidade civil do Estado. Outro exemplo que a doutrina dá. Imagina que Maria ela é dona de um hotel numa praça da cidade. Então, tem uma praça super bonita ali na cidade e Maria construiu um hotel para receber os visitantes, enfim, daquela cidade ali naquela praça, um lugar bem bonito, acolhedor, enfim. Tá, Maria está lá com o hotel dela funcionando. De repente, o município, assim, né, em virtude de algo, com alguma motivação, obviamente, o município decide que vai destruir aquela praça e vai colocar um cemitério funcionando naquela praça. É uma conduta lícita do município? É. Está precisando de cemitério, não está precisando de praça, é uma análise ali de política, beleza. Vai colocar um cemitério ali onde era aquela praça. Agora, você concorda comigo que a Maria ela vai sofrer um prejuízo? Poxa, ela tinha um hotel numa praça, agora ela tem um hotel no cemitério. Ela sofre um prejuízo desproporcional. É um ato ilícito do município fazer, né, essas movimentações, enfim, de bens públicos e etc., nessas transformações, mas a Maria sofreu um prejuízo desproporcional. Então, mesmo que o ato seja lícito, ela vai ter direito à indenização. Tá certo, gente? Então, os atos ilícitos e os atos lícitos, eles podem ensejar responsabilidade civil. O que a doutrina diz é que, no caso dos atos lícitos, essa responsabilidade civil ela vai se dar ou por previsão legal, ou quando ele gera um dano anormal e desproporcional. Então, se eu tenho uma previsão legal, trazendo a responsabilidade civil do Estado por um ato lícito, beleza, não vou nem discutir. E se eu tenho um dano anormal, um dano desproporcional, como esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, também há que se falar em responsabilidade civil, um dever de indenizar, mesmo que o ato seja lícito. Tá certo?
Então, o que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula é uma responsabilidade civil do Estado extracontratual, que pode se dar quando o dano ele é causado tanto por atos lícitos quanto por atos ilícitos. Então, tudo que a gente for trabalhando ao longo da nossa aula, é importante que a gente tenha já esse contexto aqui, que a gente entenda esse ponto, certo? Saindo, então, dessa parte introdutória, que durou aí 15 minutos da nossa aula, a gente começa a trabalhar pontos específicos com relação à responsabilidade civil do Estado. E nesse tema, na responsabilidade civil do Estado, nós temos uma análise que aparece muitas vezes para a gente em prova e que pode ser cobrado para a gente em prova, que é a questão da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Em vários outros institutos, vamos dizer assim, do direito administrativo, a gente não tem que aprofundar tanto para uma prova sobre a evolução histórica, né? Eu não fico lá estudando, sei lá, a evolução histórica da licitação, quando é que a licitação surgiu. Não é algo que é objeto de estudo normalmente, óbvio que num nível aprofundado sim, mas num nível que a gente precisa aqui para uma prova, né, de concurso público. Mas, no caso da responsabilidade civil, a gente precisa. No caso da responsabilidade civil, é importante que a gente entenda essa evolução histórica, e os autores vão trazer essa evolução histórica, e as questões podem cobrar, para a gente entender de onde saímos no direito administrativo como um todo, tá? Comparado, enfim, nos outros países, aí entender depois onde estamos hoje aqui no Brasil, tá? Então, a gente começa a trabalhar agora essa evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. E é importante a gente começar essa evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, na verdade, quando ela não existia. Porque nós tivemos, durante muito tempo, aquela fase da irresponsabilidade civil do Estado. Então, durante muito tempo existia uma fase em que o Estado ele não teria responsabilidade civil. Em que se o Estado causasse danos a um terceiro, causasse danos a um particular, problema era do particular. O Estado não tinha que indenizar. O Estado não tinha que ressarcir. Essa época de irresponsabilidade civil do Estado, ela acontecia na época dos Estados absolutistas. Na época dos Estados absolutistas, a gente, né, existia aquele entendimento de que o rei ele era representante de Deus na Terra. Então, o rei não podia errar, o rei não errava. O que o rei fizesse estava certo, porque ele estava ali representando Deus. Então, a ideia era mais ou menos o seguinte: se você sofreu um dano que foi causado pelo Estado, o Estado ali, né, na figura do rei, é porque Deus queria. Porque o rei não erra, o rei não faz nada de errado, ninguém pode responsabilizar o rei. E o rei e todo o Estado, né, o Estado como um todo. Então, na época dos Estados absolutistas, o Estado ele não tinha qualquer limitação. O Estado fazia o que quisesse. Ele poderia causar danos a terceiros, a particulares, e o problema era do particular, né? O Estado ele não tinha nenhum tipo de limitação na época dos Estados absolutistas. O Estado basicamente estava ali representando a vontade de Deus e quem eram, né, os particulares, os súditos, né, ali para discutir alguma indenização. Então, a regra era a irresponsabilidade civil do Estado. Existiam até algumas frases que eram famosas à época, né? L'état c'est moi, que em francês, né, o Estado sou eu, né? Então, a ideia é que o rei era o Estado, o rei e o Estado eles se confundiam ali. E em inglês, the king can do no wrong, né? O rei não erra, o rei não faz nada de errado. Existia também essa frase em francês trazendo essa mesma ideia, de que o rei não erra, o Estado não erra. Então, se você sofreu um dano, sinto muito. Arque com esse seu prejuízo, arque com essa sua responsabilidade. Parece muito longe, né, quando a gente pensa nessa irresponsabilidade civil do Estado, nesse não dever de indenização. Mas eu te conto de 2 países que até a década de 40, eles seguiam a irresponsabilidade civil do Estado. Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra, eles até pouco tempo atrás, 1946 e 1947, eles seguiam essa ideia de irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não teria que indenizar se ele causasse danos a terceiros. Saíram dessa ideia, ainda bem a passos lentos. O Brasil, na verdade, ele é bem evoluído com relação à responsabilidade civil do Estado, se a gente for comparar com esses países, ou até mesmo outros países. Mas esses países, por exemplo, até ali, né, gente, ontem, na década de 40, eles seguiam essa ideia da irresponsabilidade civil do Estado. Só que aí o que começou a acontecer? Vamos esquecer esses países que mudaram de ideia agora, né? Vamos pensar lá atrás, né, naqueles países que evoluíram, enfim, com relação a essa ideia de responsabilidade civil. Quando a gente tem todas aquelas revoluções na época dos Estados absolutistas, né, para acabar justamente com essa ideia dos Estados absolutistas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi uma das mais marcantes com relação a essa ideia aqui, porque a França foi pioneira, né, nessa questão da discussão da responsabilidade civil do Estado.
o povo começou a perceber que, na verdade, não era bem assim. Que, na verdade, o rei não faz o que quiser. Que, na verdade, o rei está ali representando o povo. Então, o rei ele tem que dar satisfação, sim. O rei ele tinha que sofrer limitações, sim. A ideia é que a gente passava por uma transformação de enxergar o Estado, e aí começava a se enxergar o Estado como um Estado que também tinha limitações, que também tinha que respeitar regras. E aí, com base em toda essa evolução, né, a ideia do próprio Estado, a gente vai para uma outra fase da responsabilidade civil do Estado, que é a chamada responsabilidade civilista. Responsabilidade civilista. Ou responsabilidade com culpa. Então, responsabilidade civilista ou responsabilidade com culpa. O que acontece nessa fase aqui? A gente para de pensar um pouco nessa ideia da irresponsabilidade civil do Estado, mas a gente também não vai pensar em responsabilidade civil do Estado por todos os atos. Nessa época, se faz uma diferenciação entre os chamados atos de gestão e os chamados atos de império. Então, a essa época se faz uma diferenciação da atuação da administração pública entre atos da atuação do Estado, né, como um todo, entre atos de gestão e atos de império. Os atos de império seriam aqueles atos em que a administração pública atua numa posição de supremacia. Então, quando a gente pensa nos atos de império, a administração pública ela tem uma relação de supremacia com relação aos particulares. Ela está atuando ali em prerrogativas, né, com base em prerrogativas de direito público. E aí, se aquele dano, se aquele prejuízo, ele era causado por um ato de império, o Estado não responderia. Então, se o dano fosse causado por um ato de império do Estado, em que o Estado está ali atuando com supremacia, em que o Estado está atuando numa relação de verticalidade, ali num nível, né, diferente do particular, o Estado ainda não vai se responsabilizar. Então, no caso dos atos de império, essa época, tá, gente? Nessa fase, no caso dos atos de império, não se falava em responsabilidade civil do Estado. Mas, por outro lado, nós tínhamos também os chamados atos de gestão. Os atos de gestão eram aqueles atos em que a administração pública ela atuava no mesmo nível que o particular. Então, eram atuações em que a administração pública ela se colocava numa relação de verticalidade. Ela se colocava no mesmo nível que o particular, diferente do ato de império. A administração ela estava no mesmo nível que o particular. E aí, se o dano fosse causado por um ato de gestão, o Estado vai responder, o Estado responderia. Então, no caso dos atos de gestão, o Estado iria responder. Só que no direito administrativo, a gente não tinha nada em regras com relação a essa responsabilidade civil do Estado. Estava começando, né, a dar os primeiros passinhos ali para a responsabilidade civil do Estado. Então, o que fizeram? Foram lá no direito civil, para pegar lá no direito civil como que se dava uma responsabilidade civil. E lá no direito civil, gente, a responsabilidade ela é como? Em regra, subjetiva, concorda? Em regra, lá no direito civil, entre dois particulares, se um causou o dano ao outro, ele só vai ter que se responsabilizar se ficar comprovado dolo ou culpa. Então, foram lá no direito civil, lá no direito privado, pegaram essa ideia da responsabilidade subjetiva e trouxeram para cá para os atos de gestão. Então, nos atos de gestão, o Estado responderia se causasse dano, mas só se houvesse a comprovação de dolo ou culpa. Então, nos atos de gestão, poderia se falar em responsabilidade civil do Estado, mas só se ficasse comprovado dolo ou culpa. Se não ficasse comprovado dolo ou culpa, o Estado não se responsabilizaria. Por isso o nome responsabilidade civilista. Porque eu fui lá no direito civil, fui lá no direito privado me inspirar, né? Eu digo assim, né, o direito administrativo lá atrás. Foi lá para pegar essa ideia. Responsabilidade com culpa. Quando a gente fala da responsabilidade com culpa, culpa aqui no sentido amplo, né, abarcando tanto o dolo quanto a culpa. Responsabilidade subjetiva, né, gente? Nada mais é aqui do que uma responsabilidade subjetiva, em que o Estado só vai responder no caso dos atos de gestão e se ficasse comprovado dolo ou culpa. Tá, melhor do que a irresponsabilidade.
né? Na irresponsabilidade, o Estado não se responsabilizava. Aqui a gente começou a avançar. A gente começou, então, a ter que nos atos de gestão, se comprovados dolo ou culpa, o Estado responderia. Só que foi se percebendo que essa ideia da responsabilidade com culpa, ela não combinava com a atuação da administração pública muitas vezes. Porque muitas vezes na administração, eu posso não conseguir comprovar quem foi o agente público que causou o dano. E se eu não consigo comprovar quem foi o agente público que causou o dano, eu não consigo comprovar nem dolo nem culpa. E aí eu não teria direito à indenização. Pensa no exemplo, tá? Se a gente tivesse essa responsabilidade aqui hoje, tá? Essa responsabilidade com culpa, essa responsabilidade civilista. Imagina que Joãozinho, ele foi operar o apêndice no Hospital Público Municipal. Teve uma crise lá de apendicite, foi operar o apêndice. Joãozinho chegou lá na sala de cirurgia, foi anestesiado, apagou, não viu quem estava lá na sala, acordou depois, beleza, foi para casa. E aí o Joãozinho vai para casa depois da cirurgia, ele começou a sentir uma dor muito forte na barriga, uma dor muito forte. Foram descobrir, deixaram um instrumento da cirurgia lá dentro, deixaram, sei lá, um bisturi na barriga do Joãozinho. Joãozinho, obviamente, sofreu danos, né, em virtude daquilo que deixaram lá dentro da barriga dele, né, dessa falha, vamos dizer assim, que deixaram ali naquela cirurgia. Só que o Joãozinho não sabe quem foi que deixou aquele bisturi. Joãozinho sabe que ele foi operado no Hospital Público Municipal, mas ele não sabe se foi o médico, se foi o enfermeiro, se foi o instrumentista. Ele não sabe quem foi que causou aquele dano. Se ele não consegue identificar o agente público que causou aquele dano, ele não consegue comprovar nem dolo e nem culpa. Então, o Joãozinho não teria direito à indenização. Entende que no direito administrativo não tem como a gente pensar nisso muitas vezes? Às vezes, ok, eu sei quem foi o agente público que causou o dano, mas muitas vezes não. Então, essa responsabilidade civilista, com culpa, subjetiva, ela tem que evoluir um pouco mais para se enquadrar na ideia do direito administrativo.